Inversor off-grid de 5.000 watts por R$800, frete grátis, estoque no Brasil. Você conhece o Amorphous, nova linha da Ginse? Vamos fazer os testes completos aqui com micro-ondas, ferro de passar, geladeira e vamos responder todas as perguntas. Liga ar-condicionado? Liga o quê? Na bancada o teste completo agora para você. Só quero te avisar, linha completa aí das estações de energia solar da Bluetti, renovando o estoque no Brasil com 40% de desconto. Em breve vamos colocar aqui os cupons de descontos para os inscritos no canal comprar as melhores estações de energia solar portáteis do mercado, pelo menor preço agora com 40% de desconto. Então, fica ligado que em breve a gente já traz os cupons de descontos e vamos testar todas as estações da Bluetti aqui no canal. Eu falei todas. Vamos trazer das pequenas às maiores estações e você vai gostar bastante de conhecer todas elas aqui. Mas vamos para a bancada no teste? Só não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e gostando aí das videoaulas do canal, taca o like, taca o like direto agora. Vejam pessoal, esse é o novo inversor off-grid, o Ginse Amorphous Smart. Inversor esse que está com estoque no Brasil, zero taxas, um inversor de baixo custo e que promete aí uma potência de pico de 5 kW e uma potência nominal de 2.500 watts. A gente vai testar aqui, verificar se dá isso mesmo, mas antes vamos apresentar ele rapidinho para vocês. Saiu aí, foi despachado do Rio de Janeiro, chegou aqui em mais ou menos 5 dias úteis, bastante rápido. Vejam, chegou o inversor e esse pacotinho aqui com 2 cabinhos, acho que de 10 a 16 milímetros. É um inversor de 12 volts, entrada, saída 120 volts. Tem outras versões aí, 24, 48, saída 220. Nem todas estão toda hora disponíveis com estoque no Brasil. Toda vez que uma versão esgota, ela aparece como se fosse enviada da China. E aí você vai alterando as opções e vê qual tem disponível no Brasil. Vem um manual e vem um conector para baterias de chumbo ácido, aí, baterias automotivas. Vamos dar uma verificada aí no peso desse inversor. Vamos lá, colocar uma balancinha aí de cozinha mesmo. E o peso desse inversor, 2,8 kg. Deixa eu aproximar aqui, ver se vocês conseguem verificar direitinho. 2,806 kg. Um inversor leve. Agora a gente vai abrir esse inversor para você conhecer ele por dentro. Em seguida a gente vai ligar, testar a tensão de saída, formato de onda. Ele promete 60 Hz, onda pura, senoidal. Dê uma olhada no bichinho aqui. Modelo 5 kW pico, nominal 2.500. Só o teste que a gente vai fazer já já vai dizer a potência real desse inversor. Vamos abrir ele aqui para você conhecer por dentro. Para abrir esse inversor, pessoal, apenas 3 parafusos aqui na parte superior desse lado e 3 parafusos aqui na parte superior desse. Depois é só levantar a tampinha. Vamos verificar se você consegue ver direitinho. Interessante ele, um inversor aí de baixo custo. Paguei R$800 com frete grátis nessa versão de 5 kW pico 2.500 nominal. Recebi rápido no Brasil, zero taxa, ou seja, zero tax love. Zero taxinha aí, nada de imposto, só o que estava no próprio site aí, paguei e já recebi. E bacana aqui, vamos verificar a potência. Duas plaquinhas aqui acessórias, os cabinhos bem protegidos, toroide, filtro, um banquinho de capacitores aqui, poderia ser mais robusto. E é isso, é um inversor de baixo custo, R$800 num inversor que promete 2.500. Tem vários inversores aí de 1.500 watts nominal real, que chega aí na casa dos R$1.000. Ou seja, se esse aqui chega nos 1.500 watts, a gente já está ainda com um preço custo-benefício ainda que vale o investimento para pequena potência. E se der mais do que isso, muito melhor. Duas ventoinhas, você vê a ligação aqui do terminal da bateria para as entradas aqui dos FETs, barramento de cobre, interessante também. E vamos dar uma ligada aqui nele já, verificar a tensão, forma de onda e frequência. E aí, pessoal, já vou utilizar o próprio cabinho dele só para fazer a ligação. Não vou puxar nenhuma carga agora. Na hora da carga, a gente vai colocar uns cabinhos mais grossos, porque vocês sabem, um inversor de 12 volts,
para entregar aí 1000 watts na saída, 12 volts de entrada, 127 ou 220 na saída, e com uma potência de consumo de 1000 watts, ele vai estar puxando 100 amperes de entrada. Então, um cabinho desse aqui, que suporta aí 40, 50 amperes, vai ser um gargalo para a corrente. Então, esse aqui, para usar com baixa carga aí, 500, 600 watts ainda vai. Mais do que isso, pessoal, troca o cabo. Coloque aí um de 35mm, um de 50mm. Quem vai trabalhar com baixa tensão é alta corrente. Mas só para a gente ligar, eu vou utilizar o cabinho deles mesmo aqui numa bateria de 12 volts. Vejam, pessoal, fiz a conexão aqui no nosso banquinho de LiFePO4 de 105 amperes-hora. Peguei um cabinho dele, o negativo. O positivo eu não usei porque no pack já tinha um cabo, então usei o positivo do pack, que aí é dobrado, seria o mais recomendável para esse inversor. E o negativo, liguei aqui o cabinho do próprio inversor. Vejam aí com mais detalhes esse inversor, fazer uma viagemzinha panorâmica. Já liguei aqui, vejam. Esse é o visorzinho dele, um LCD verdinho, indicando aí a potência de saída, que é o load, está sem carga, 60 Hz, a tensão indicando 113 volts, a tensão do banco de baterias que está no LiFePO4, 13.8 volts, e algumas informações aí desse inversor. Botãozinho liga-desliga, tomada universal, que é o padrão desses inversores. Banquinho de capacitor, como eu já mostrei para vocês. Agora vamos conectar a tomada aqui ao osciloscópio e vamos verificar a frequência, se é onda pura senoidal real mesmo, e se é 60 Hz. Vou dar uma verificada. Vamos conectar aqui. Sinal já no osciloscópio. O que a gente obtém aqui? Saída, o osciloscópio indicando 125 volts, frequência cravada aí no 60, mesmo que varie 59.9.8, não tem problema. É um aproximado, tem uma margem, mas ele está cravadinho aí no 60. É uma senoide pura, uma onda senoidal pura, tranquilo, ele cumpriu com os requisitos. Vamos dar uma verificada, eu vou ligar aqui uma pequena carga, não é um teste de potência, só para a gente ver o comportamento da senoide com um secador de cabelo aqui, só que ele provoca muita interferência, então vamos dar uma forçada no sistema aqui para ver como é o comportamento da onda quando a gente dá um pico de uma resistência nele. Então, pessoal, liguei aqui numa extensão com watímetro para poder a gente manter o osciloscópio ligado e ligar esse secadorzinho de cabelo aqui e verificar como é a onda ali, como é que a onda vai se comportar com uma carga resistiva. Vamos lá, vou tentar colocar aqui e verificar aqui a ondinha. Deixa eu ver se ele já está ligado. Ainda não. Vou tentar ligar aqui e verificar como fica a onda. Vamos lá. A gente viu, ligou sem problema algum. A onda manteve, está no estágio 1 aí 470 watts. Vamos forçar aqui para ver. No estágio 2, 900 watts. A ondinha mexeu um pouquinho, mas manteve aí 60 Hz, onda pura senoidal. Vamos até dar uma olhada aqui rapidinho, não é a parte do teste de potência, era só para ver como era que se comportava a onda, mas vamos botar um alicatezinho amperímetro aqui. Melhor do que o alicate em amperímetro, pessoal, é o próprio medidor aqui da PMS Smart. Vamos lá novamente. Na potência 1, menos 38 amperes, 470 watts. Na potência 2, menos 77 amperes, 905 watts. A finalidade era verificar que a onda continuou senoidal pura. Nosso banquinho de LiFePO4 aí, descarregando 80 amperes, próximo de 1C. Beleza. Pois é, pessoal, então agora vamos montar o inversor de volta, veja aí o crescimento da onda, e vamos passar o teste de potência aí para a gente verificar a potência real e responder aí todas as perguntas. Se liga micro-ondas, liga ar-condicionado, liga geladeira. Um inversor dessa potência aí é tranquilo, ligar geladeira, até alguns ar-condicionados, splitter. Esses ar-condicionados de 9 até 10, 11 mil BTUs, eles não passam de 1.200 watts nominal, 1.500 pico. Então, um inversor que atinge 1.500 watts, liga tranquilamente esse tipo de aparelho. Mas vamos lá, ver como se comporta aí. Observação importante, pessoal, aqui o manualzinho dele e o range de tensão. Segundo o fabricante, ele trabalha aí com um excelente range de tensão, um inversor para 12 volts, que fica naquela margem dos 10 volts até os 15. Aí ele tem uma perda aí de 3%, onde ele informa que pode chegar aos volts, ele chega entre
9.8 a 15.5. Bom, pessoal, testezinho prático, vamos ligar aqui um freezer, todo mundo, geladeira, vamos ligar um freezerzinho desse aqui, ó, vertical. Já coloquei aqui o alicate amperímetro para registrar o pico, deixa eu resetar ele novamente. E vamos testar a geladeira aqui no Ginse Amorphous. Vamos lá. Vamos conectar a tomada aqui na extensão que está ligada no inversor, fornecendo aí 116 volts. Deixa eu ajeitar aqui para ficar na posição. E vamos ligar o freezer e ver o pico na partida e se liga, se não liga. Já ligou? A gente viu aí agora consumindo 134 watts, um pico de 128 amperes do banco LiFePO4. Lembrando, né? Banquinho de 105 amperes hora, mais pico é 3C, viu, pessoal? Mais de 300 amperes de pico. A BMS de 100 amperes não vai desarmar não no pico, não. Ela é feita também para suportar o pico, já expliquei isso. Ela é 100 amperes contínuo, mas pico ela vai mais, até 2, 3 vezes, depende da sua BMS. As células até 3C. O pico foi 128 amperes, funcionando aí normal, freezerzinho, 143 watts em 115 volts, ou seja, para a geladeira, macio, tranquilo. Complementando, pessoal, no momento que o compressor está ligado, aí, puxando 10 amperes de um banco aí de 12 volts, 4S LiFePO4, 130, 140 watts, 10 amperes em 12 volts, só para você observar isso aí. Ligações físicas já efetuadas, pessoal, cabo de 50 milímetros, colocamos aqui um alicate amperímetro para medir o pico, outro alicate amperímetro para medir a corrente real. Já conseguimos ver o consumo em vazio de 0,75 amperes, ou seja, 750 miliamperes. Está ligado aqui nas duas baterias em paralelo, baterias com 12,8, sem placa solar ligada, só as baterias puras. Tensão de saída aqui no nosso voltímetro, watímetro, amperímetro, 117 volts. Fazendo uma leitura aqui do display dele, 12,8, bateria, 60 Hz. E tensão de saída informando 113. O nosso voltímetro aí externo, 117. Lembrando que a versão é 12 volts, saída 110, 120 e 60 Hz. Agora vamos começar a ligar algumas cargas aqui para a gente testar a potência. Primeiro aqui vamos ligar um motorzinho, um aspirador e ver aí o consumo em watts AC e a corrente drenada do nosso banco de baterias. Vamos lá? Vamos verificar aqui se o alicate está na posição para registrar o pico aí de partida do motor. Vamos configurar aqui para registrar o máximo e vamos lá. Vamos ligar aqui. (41 amperes aí do banco de baterias de 12 volts. Vamos ver o pico de partida nesse secador, deu 69,5 amperes. A tensão aí do banco despenca, porque não temos nenhuma recarga, só utilização da corrente do banco. Tensão 116. Vamos desligar aqui o motor. Desligando aí o motor, a tensão do banco já sobe. E a gente já viu aí um aspiradorzinho de mais ou menos 500 watts, puxando, aí puxou 40, 50 amperes. O pico foi de 69, conforme já registrado. Agora vamos aumentar, fazer aí o forno micro-ondas, que a gente registra aí o pico de corrente, a corrente nominal. E vamos ver se o bichão suporta aí esse micro-ondas. Já está aqui ligado, deixa eu dar mais uma apertadinha aqui. 60 Hz, 12,8 volts. Tensão chegando no nosso watímetro 117. Corrente de repouso ali em torno de 1 ampere. Só não é repouso porque já tem aqui o micro-ondas standby e o watímetro. E vamos tentar registrar aqui os picos. Vamos colocar aqui uns 30 segundos e vamos verificar. Micro-ondas ligado, 1500 watts, registramos aí pico de 109, mesma tensão do alicate na corrente nominal, tensão 113, a ventoinha do Ginse ligou e está funcionando aqui normal. Botei apenas 30 segundos, a tensão do banco de baterias cai, mas 1500, quase 1600 watts já funcionou. Nosso único gargalo aqui é corrente do banco de baterias. A gente viu que como é altíssima corrente, mesmo o banco sendo de 300 amperes, a gente puxando 110 amperes, a tensão cai. Quando desliga a carga, a tensão sobe aí para a tensão nominal. Se a gente tiver um desligamento por queda de tensão, porque muitas vezes a pessoa diz, não, meu inversor não suporta os 2000 watts.
mas ele não mantém a tensão de entrada no mínimo que o inversor precisa, com um banco de baterias robusto. Aqui, o ideal era que fosse pelo menos 400 amperes para a gente puxar 200, metade. E a gente está aqui chegando ainda nem na potência total do inversor, e a tensão já cai bastante, 11.4. Lembrando que tem uma tensão mínima aí para funcionamento do inversor. Então, se a gente, em um momento, ele não suportar a carga prometida, a gente vai fazer um reforço aí nesse banco, ou ligando uma fonte aqui da usina de 100 amperes em paralelo com o banco, para poder tentar garantir aí mais corrente na entrada do inversor, para garantir essa tensão mínima na entrada do inversor. Mas a aguinha aqui aqueceu 30 segundos, 1500 watts, e agora vamos jogar mais carga aqui nesse bichinho. Pessoal, vamos fazer um teste brusco aqui. Vamos pegar essa resistência aqui de 2200 watts, não vai dar isso, mas é uma resistência de alto consumo. Vamos ligar aí direto no inversor, sem mais nenhuma carga, com o alicate amperímetro para ver o consumo instantâneo, o de pico. Tem uma fonte aqui, usina de 120 amperes, é a usina ProEdition, que está aí com o banco praticamente agora carregado, enviando 6 amperes, para dar o suporte e não deixar a tensão cair. E vamos ver se ele suporta aí essa resistência de alto consumo aqui, ligado direto, sem nenhuma carga. Vamos lá, vamos sem delongas ligar aqui. Resistência ligada, 1500 watts, 133 amperes, pico de 131, fonte usina botando para lá, enviando 120 amperes, uma fonte de 120 enviando 127. Vamos até conferir aqui, que esse fiozinho é fino para isso tudo. Caindo agora 120 amperes, a fonte usina enviando. E o inversor puxando os 1533 watts, 133 amperes. Teste brusco aí do inversor, 1550 watts cravados, funcionando. Liga aqui mais esse ferrinho de solda. Ferrinho de solda, chegando aí os 1581, 140 amperes hora. Água já fervendo. Vamos desligar aqui e passar para os outros testes. Vamos melhorar o cenário, pessoal, agora com a fonte usina de 120 amperes, carregando aí nosso banco de baterias. Nesse momento enviando 60 amperes, 14.6 volts. Vamos fazer com que a tensão chegue alta aqui no inversor e verificar o que muda. Estamos aqui trabalhando com 14.2 aqui de tensão, mostrando no visor do inversor. E lá no banco de baterias, 14.16 e a fonte mandando 14.6. Vamos agora ligar aqui o fogão e verificar o teste de potência com uma tensão alta no banco de baterias. Vamos lá. Potência 5, 800 watts, puxando aqui 62 do banco de baterias. A fonte de usina já mandando aí 112 para o banco, para suprir aí o máximo que puder. Vamos aumentar aí a potência. 6, 7... 900 watts, a fonte aí ainda suprindo no máximo 123, a gente puxando aí 78 do banco, e no fogão reiniciou mesmo com a tensão mais alta. Então nesse caso aqui, pessoal, apesar de tá puxando aí 80 amperes do banco, a fonte está garantindo aí 120 amperes no banco de baterias, o inversor não suporta mais do que aquele limite que a gente testou aqui. No fogão de indução, a gente conseguiu aí chegar no 7. Vamos ligar agora um ferro de passar. 1700 watts. Quando coloco o ferro com o fogão, ele ainda chegou mais, pessoal. Está tendo alguma incompatibilidade aqui com o fogão. Vamos para a potência 6. 1800 watts do fogão com o ferro. Vamos aqui reduzir. 1700 watts do ferro com o fogão na potência 5, ele ainda está suportando. 1700 watts, dessa forma, está suportando. Ferro de passar mais fogão na potência 5, ele chega aos 1700 watts. Não sei o que está ocorrendo, alguma incompatibilidade quando a gente tenta extrair a potência toda do fogão de indução. Quando a gente mescla o ferro de passar com o fogão na potência 5, ele chegou aí aos 1700 watts com a tensão mais alta no banco de baterias. Com a fonte usina aí suprindo, mantendo sempre a tensão do banco alta. Chegou, meu povo, o momento do salve. Cadê? Chega. Salvezinho rápido. E lembrando, olha, que o sorteio do Inversor Mencela, agora em março, vai poder escolher a dezena, eu acho que até dia 27, porque é o último sorteio, depois do dia 27, não sabe? Então,
Dia 27 fecha a lista, eu divulgo a lista fechada. E como é que você faz para concorrer nos sorteios aí do canal? Se torna membro, R$ 7,99, um picolé por mês. Virou membro, você tem direito aí aos emojis, taca do like, chapéu de couro, sino badalo, um monte de coisa aí e participa do sorteio. E ajuda o canal a continuar trazendo conhecimento gratuito a todos os amigos, pois não vendemos cursinho. Depois do sorteio do Mestrela vai ter a da estação EB3A da Blue ET. Blue ET, que os estoques zeraram, estava sem disponibilidade. Tá liberado aí pela alfândega, nos próximos dias aí já vai ter estoque no Brasil de novo, toda a linha da Blue ET, com 40% de desconto. Promoção aí de outono. E vamos trazer esse cupom desconto aqui também para os inscritos do canal. Além dos 40%, você vai ter mais um adicional por ser inscrito no canal. A gente vai botar o código aí e vocês vão poder utilizar para adquirir qualquer produto aí da Blue ET. E tô avisando, nós testaremos todas as estações, que são as melhores estações de energia solar aí do mercado, a Blue ET. Então, se prepara aqui no canal, você vai ver o teste de todas elas, vai matar a sua curiosidade e vontade delas todas, e aí vai se preparar para ter a sua também. Vamos ver agora quem foi os 6 primeiros que garantiu o salve nesse vídeo. Tarcísio trocou os óculos. Margrau, o homem tá ficando sem visão. E agora, meu povo? E agora, meu povo? Me ajuda aí. Nosso amigo Sérgio, membro do canal lá de Ariquemes, Rondônia, grande abraço, amigo. Nosso amigo Paulo de Taquara, no Rio Grande do Sul. Nosso amigo João Paulo Rocha de Fortaleza, no Ceará, grande abraço, amigo. Nosso amigo Sérgio Ferreira, olha ele, Libabó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Nosso amigo Felipe Barros, olha, Sérgio, Felipe, membro também do canal. Felipe Barros, lá de Itapipoca, no Ceará, tá lá no Amazonas, voltou para a terrinha natal, Terra do Sol, lá em Itapipoca, no Ceará, grande abraço, amigo. E nosso amigo Adalbes de Barreira, na Bahia, grande abraço a todos vocês. E aí? Olha, no final do salve é que eu vou fazer um comentário, não é possível. O inversor é um inversor de baixo custo, pessoal. Como vocês já sabem, a linha Ginse, 5.000 watts pico, não dá isso. O nominal chegando aí aos 1.700 forçado, mais o normal aí 1.500, então 3.000, 3.500 pico. Dá para ligar um bocado de coisa, dá para ligar a geladeira, deu para ligar o micro-ondas, ar-condicionadozinho de 9.000 a 10.000 BTU, que chega aí em 1.200, 1.300 watts, que a maioria desses splits liga também agora, é um de baixo custo, é R$800, frete grátis, um inversorzinho para você montar seu sistema off-grid. 12 volts, você já sabe minha opinião, para pequenas potências aí, 1.500, 2.000 watts, passou disso. 24 volts para cima, passou de 2.500, 3.000, 48 volts, trabalhar com menos corrente, mais eficiente. Agora, é mais uma opção, inversorzinho aí, mais uma opção de baixo custo para os amigos aqui no Brasil, para não pagar imposto, o Love Tax, nada de imposto. Então, é apenas mais uma opção que eu disse, vou comprar, vou testar aí, vejo os amigos montando muito off-grid com ele, e muitos tinham a dúvida, Tarcísio, faz o teste. Tarcísio foi lá, ninguém mandou pra mim não. Comprei, vou pagar aí, botei em 10 sem juros no cartão, aproveitei a promoção do Ali, que tava dividindo em 12, e eu botei em 10, comprei e testei aí pra vocês, né? Ninguém mandou pra mim não. Fui eu que comprei, é meu. Depois vamos testar mais e botar o bicho no gargalo. Valeu.